Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender hoje, neste vídeo, as estratégias para você se tornar um expert em ATM e lotar sua agenda com pacientes através de uma didática, uma dinâmica específica para eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento. Eu sou o Randy Marcos, fisioterapeuta e criador da metodologia Desvendando a DTM. E no episódio de hoje eu vou falar nada mais nada menos como você não frustrar o seu paciente com cefaleia, com dor de cabeça, uma das condições mais comuns dentro da nossa sociedade e que você precisa estar atento para conquistar o seu paciente e trazer especificidade, direcionamento e foco na causa do problema para eliminar todo o sofrimento. Você tem noção quanto a dor de cabeça está presente dentro dos pacientes com disfunção de ATM? Comumente, a gente tem visto que mais ou menos 80% dos pacientes com disfunção temporomandibular estão com a alteração em dores de cabeça. Isso mesmo, enquanto 20 a 23% da população tem, dentro de uma condição geral, dores de cabeça. Ou seja, 80% de pacientes que referem disfunção temporomandibular apresentam, sim, queixas de dores de cabeça, de cefaleia. Esse número é impressionante e você precisa entender como tratar o seu paciente para você ter muito mais retorno no seu consultório. E se esse trabalho consegue ser assertivo, você consegue localmente se tornar conhecido como alguém que trabalha muito bem e aí ser o ponto de apoio para os pacientes. O que eu quero dizer com ponto de apoio? Quero dizer que este hoje é um ponto de obstáculo muito grande para os pacientes se cuidarem de saúde. A dor de cabeça faz com que os pacientes tomem cada vez mais remédio, se intoxiquem muito mais e gerem comorbidades, problemas associados em relação à saúde. E, dessa forma, apresentando uma incidência de 80% em pacientes com disfunção temporomandibular, você precisa estar atento. No dia 18 de maio, no último mês de maio, eu atendi uma senhora com dor de cabeça crônica. E essa dor de cabeça crônica, só para você ter noção, ela dava para o paciente uma incapacidade de abrir os olhos, muito parecido com enxaqueca. E também atrapalhava ela durante as suas atividades de vida diária, de cuidar do filho, cuidar do almoço e jantar da família. Então, isso estava atordoando ela. E o que você não pode deixar de ter relevância é que essa paciente falou para mim que já tinha procurado vários profissionais, vários médicos, vários dentistas, vários fisioterapeutas para diminuir a tensão. A tensão diminuía, o sofrimento diminuía, mas voltava. E isso estava relacionado simplesmente com a disfunção de ATM que ela tinha e ninguém conseguia encontrar a base, a causa base do problema. E aí é que a cada vez mais eu vejo a nossa responsabilidade aumentar, porque nós estamos se tornando profissionais de primeiro contato. Nós estamos se tornando profissional que o paciente tem procurado mais, ao invés de procurar indicação de outro colega profissional. E dessa forma, nós, autorresponsáveis por avaliar e contato imediato com o paciente, podemos mudar a vida do paciente, principalmente em relação à nocicepção, né? Se você
teve acesso já a um dos conteúdos de lives que eu já publiquei, eu falei sobre as vias de dor e nocicepção, onde essa dor de cabeça crônica transforma e causa uma sensibilização central. Desta forma, você precisa se tornar responsável pelo controle da sintomatologia, mas como também pelo controle da causa do problema do paciente. Então, com essa taxa tão elevada, é muito importante que você esteja atento. Estima-se que 1/3 da população sofra de fortes dores de cabeça em algum momento da vida. Então, imagine você, em algum momento da vida, alguém vai ter, 1/3 da população vai ter dores de cabeça intensas. Uma incidência que, ao longo da vida, segundo recentes estudos, chega a mais ou menos 34% estimada para as disfunções temporomandibulares. Veja que coisa impactante. É muito importante que você entenda tanto como uma área que você precisa estudar, como também um nicho de mercado que não existe profissionais que vá na base sem ser com medicação, sem ser com utilizando opioides, né? Então, é muito importante esse tema e eu não quero que você frustre o seu paciente. Então, por que eu devo entender que a dor de cabeça é um problema técnico-científico a ser solucionado? A falta hoje de conhecimento sobre o assunto é um dos fatores que tem cronificado as dores do paciente. Mais pacientes vêm chegando no consultório e questionando a qualidade dos atendimentos que estão sendo prestados. Será que você está preparado para cuidar do seu paciente de cefaleia, principalmente dentro de um espectro associando a disfunção de ATM como consequência de uma disfunção de ATM? Essa falta de conhecimento faz você entrar num patamar de igualdade com todos os outros colegas que não estão dando resultado. Quando você entra no mundo, emerge em busca de um raciocínio clínico, em busca de conhecimento fora da curva para melhorar os seus resultados, consequentemente, você sai da média que está dentro de um contexto medíocre de resultado e entra num alto nível, num nível de expertise, tá? E aí, entretanto, nesse processo, hoje nós temos a dor orofacial integrando um dos fatores dentro da queixa de dores de cabeça. E essa dor orofacial, com a inervação associada com o trigêmeo, vem preenchendo grandes critérios. Então, dentro dos pacientes que têm dor de cabeça, 38% desses pacientes acessam o quadro de enxaqueca, de alta enxaqueca com disabilidade, com incapacidade funcional importante. Aquele tipo de incapacidade que não dá para a pessoa abrir o olho, não dá para a pessoa mexer a cabeça, que tem que ficar dentro de um quarto escuro. E essa porcentagem de 38% tem conexão direta, segundo estudos, com o sistema mastigatório. Então, o sistema mastigatório precisa ser avaliado no paciente com dor de cabeça e com enxaqueca associada à dor de cabeça. E você, para não frustrar o seu paciente, você não pode utilizar esse entendimento, essa perspectiva clínica do paciente, simplesmente como a dor de cabeça sendo o local da dor, o local de problema para ser instalado. E sim, um local que precisa de um raciocínio clínico para entender como tudo está chegando e limitando a função do corpo, a função dessas estruturas. Dentro disso, a coluna cervical, as tensões cervicais suboccipitais também trazem importância significativa devido à alteração do posicionamento da cabeça e o pescoço e também do ponto de vista neurofisiológico, onde nós temos essa cervical alta relacionada com o núcleo espinhal do trigêmeo, que
polariza, né, que organiza, que processa o estímulo doloroso associado à região de dor de cabeça, de crânio, associado com disfunção da TM. Toda essa região mais anterior. E mais recentemente vem uma associação incrível, tá, de bruxismo noturno, tá, e dores de cabeça associado com disfunção temporomandibulares, tá? Está amplamente aumentando o risco de desenvolver dor de cabeça e cefaleia, enxaqueca, cefaleia tensional devido a alterações de bruxismo noturno e alterações temporomandibulares. Então, cada vez mais, nível de estresse, nível de ansiedade vem contaminando o equilíbrio e assim, esse equilíbrio neurofisiológico precisa ser objeto de abordagem do terapeuta para, dentro de uma perspectiva clínica, eliminar de forma rápida o sofrimento do paciente. E de forma muito interessante, as mulheres têm um nível alto de sofrimento, tanto para disfunção temporomandibular, como para enxaqueca e cefaleia, uma condição significativamente aumentada, tá? Com a associação a problemas emocionais. E aí, você como terapeuta, como fisioterapeuta, precisa tratar, equilibrar as tensões, tá? Associadas com o crânio, com cervical, com o tórax, posicionamento de cabeça, pessoas para minimizar esse sofrimento. E aí gerar um suporte claro para que essas desordens, dor de cabeça, enxaqueca e disfunção temporomandibular, não venha retroalimentar o problema no paciente e causar uma frustração, pensando ele que iria com você receber o melhor tratamento para ficar livre das dores. E não é isso que vem acontecendo atualmente. Número alto de paciente e número baixo de profissional capaz. Eu quero que você entenda que diante de uma demanda alta de paciente é um verdadeiro oceano azul, uma possibilidade de você ter mais paciente, ser bem pago por isso, como também trabalhar menos, principalmente se os resultados forem rápidos e consistentes. Isso é inevitável, tá? E aí, por que, Randy, o paciente pode melhorar da cefaleia e depois piorar? Existe um contexto profissional que é o contexto multiprofissional que deve ser considerado. Muitas vezes em caráter crônico, onde esse paciente já foi muito maltratado e muito mexido com recursos, inclusive, que alterou a base proprioceptiva funcional dos baroreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores. Eles alteraram e enviaram uma resposta de equilíbrio do corpo compensatória. Isso vai alimentando uma cadeia de adaptação que não é possível só um profissional resolver. E aí o trabalho multiprofissional vem para reequilibrar cada áreas, para reequilibrar todas as funções, para fazer com que você tenha clareza funcional do que o paciente está sentindo. E essa clareza funcional vem exatamente dessa correlação de que dores de cabeça e disfunção temporomandibular são relacionadas com problemas do trigêmeo. E isso leva a um problema grande de sofrimento significativo por parte do paciente, a ausência do trabalho e de atividade escolar. O que isso faz com o seu paciente dentro do dia a dia dele, da qualidade de vida? Vai limitá-lo, vai lhe tornar improdutivo e vai tolher, né, seus sonhos, sua vontade, sua qualidade de vida. Então, estresses traumáticos podem estar na base disso, tá? Desempenhando uma alteração extrema nessa dor e sofrimento dentro da adaptação do sistema neurofisiológico associada com o trigêmeo. E talvez você pense, você já imaginou quantas pessoas têm traumas na cabeça
Quando criança, toda criança cai, mete a cabeça no chão, cai, escorrega, mete adulto, e o quanto isso leva de consequências para o corpo. Essa consequência para o corpo existe, e uma das coisas são as alterações de suturas cranianas que afetam as aferências trigeminais. Essas aferências trigeminais vão gerar uma entrada lá para a porção cervical do núcleo espinhal do trigêmeo, processando o estímulo de dor e, com isso, retroalimentando na efetividade, né, das estruturas efetoras, onde os músculos são ativados. Eles ficam mais ativados, tá? E esses músculos mais ativados geram, cronicamente, tensão e hipertonia. E aí o músculo da cabeça e pescoço sendo responsáveis direto por orientar esse organismo, esse corpo, por coletar essas informações e comprometer a função do sistema estomatognático. Caraca! E eu quero que você entenda exatamente sobre isso, por falar em trigêmeo, não é? Por falar em trigêmeo, você precisa entender a imagem do trigêmeo. Você precisa entender como o corpo funciona através do trigêmeo. O trigêmeo possui vários ramos, e dentro desses ramos, o que é que você precisa entender com o trigêmeo? Você precisa entender que nada mais, nada menos desse trigêmeo, ele tem um gânglio que fica nessa região aqui do temporal, tá? E que tem seus ramos para a porção superior, que é o ramo olfatório, o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, que vem com estrutura para a língua, com estrutura para o plexo dental, com estrutura para os músculos supraioides. Nesta região aqui, da porção 5-2, nós temos ramos para os dentes superiores e também para a região lacrimal, nasociliar. E aí, dores associadas com as porções 5-1, 5-2 e 5-3 têm exatamente processo associado com essas estruturas, tá? E essas estruturas fazem total diferença. Então, o nervo trigêmeo traz uma dinamização, né? Uma dinâmica de dissipação de estímulos específico, tá? Para o corpo. Então, é possível que você precise entender bem cada terminação para entender essa dor de cabeça, dor orofacial associada também com o trigêmeo. A dor orofacial associada, a dor, né, de cabeça associada com a porção posterior, é a cervical, que eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Então, veja, a partir dessa perspectiva, nós temos que entender por que a ATM é mais complexa do que se imagina. A complexidade da ATM está principalmente com a sua interação neurofisiológica, com um nervo como o trigêmeo sendo sua principal área de inervação e estando relacionado com coluna cervical, com tronco encefálico, como também com inervações associadas de outros pares de nervos cranianos, comprometendo a dinâmica de todo o sistema, associando com o sistema nervoso autônomo e, assim, precisando de um equilíbrio, de uma homeostase. E qualquer área que venha comprometer, venha ser incapaz de integrar essas funções, leva a sofrimento a médio, a curto, como também a longo prazo. E integrar este tipo de raciocínio clínico é preciso para lhe colocar dentro do mercado. Se você se sente incapaz de integrar essa condição neurofisiológica ao sofrimento, com dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, disfunção da TM com o seu paciente, preste muita atenção para não frustrar o seu paciente. De acordo, tá, com a relação de cada tensão muscular das mialgias, por exemplo, os músculos eles podem afetar a entrada avassaladora de estímulos que podem contribuir para o estado de disfunção do sistema nervoso autônomo
E aí, a sensibilização central ser desencadeada, caracterizando cefaleia e outras comorbidades. E dentro dessas aferências musculares, a gente precisa entender como a coluna cervical e suas inervações vão estar correlacionadas com isso. Então, a coluna cervical, principalmente a parte posterior, né, são áreas possíveis, tá, da região de cabeça e pescoço posteriormente, que sofrem a partir dessa tensão, que sofrem a partir desse desconforto, desse desequilíbrio. E é categoricamente importante que você entenda que possíveis áreas de dor têm relação com essas estruturas cervical posterior, como também do pescoço. E aí podem ter dores referidas em ouvido, em ATM, mandíbula, tá? E porção superior da cabeça, dos olhos. Então veja, a coluna cervical, a porção, postura da cabeça e do pescoço, afetando e podendo esses músculos alterar essa dinâmica dentro de um padrão funcional. É isso que você precisa entender dentro de uma perspectiva de raciocínio clínico. E sabe quando isso pode iniciar? Desde a infância. Eu atendi uma pessoa após 30 anos de ter levado uma queda. Que desde essa queda, na verdade, foi um acidente automobilístico, onde ela foi jogada para frente e para trás e houve um trauma nessa região frontal, no tabeliê do carro. Um tabeliê que antigamente, não sei se você conhece, né, se já entrou em carros mais antigos, os tabeliês eram mais duros, né, a estrutura não era acolchoada, não era tão molinha como atualmente. E isso gerou um leve afundamento de frontal e uma tensão enorme de suboccipitais. Desde esse período, o paciente relata dor e sofrimento. E aí ela começou a saga. Foi no médico, ver se teve fraturas, teve alguma coisa, não teve. Depois de ter ido no médico, ter feito vários exames, as dores continuaram. Foi para outro médico um pouco mais clínico, ele referiu que não tinha só muita tensão muscular. Depois de vários anos, a dor permanecia, já foi para um psiquiatra pensando que um estresse traumático poderia ter emocional, poderia ter se desencadeado após o acidente. E aí foi criando uma bola de neve de problemas. Então, desde quando criança até adulto, essa paciente ficou correndo atrás, buscando, tá, justificativa para o sofrimento. E o que é que acontece? A justificativa do sofrimento estava exatamente nesse trauma, nesse choque, nessa perspectiva clínica que não foi entendida como algo base para alterar, primeiro, o movimento de whiplash, de chicote, gera tensionamento em coluna cervical através dos escalenos e muitos músculos profundos. A cervical, por realizar esse movimento, gera o encarceramento do occipital. Além disso, nós temos de forma clara um trauma que afeta as meninges cranianas, em especial a central, a longitudinal, onde nós temos a foice do cérebro. E daí comprometendo a região de drenagem craniana através dos vasos e veias dentro do crânio. E essas veias intracranianas sendo, de fato, um processo difícil de entendimento. E aí, dor de cabeça em peso foi acontecendo e cada vez mais a paciente estava com suas funções laborais, suas funções profissionais comprometidas e já estava em ponto de entrar literalmente em um problema emocional. Então veja, um acidente, um diagnóstico mal feito vai frustrando, vai alterando as emoções, vai comprometendo. E aí eu lhe pergunto, que tipo de profissional é você? Como você quer cuidar do seu paciente? Você precisa entender a necessidade do contexto de função, de integração, onde esse contexto de função e integração vai para o sistema nervoso periférico, mas também para o sistema nervoso central, integrando com
o seu nervoso autônomo, que aí vai exatamente nas funções vitais, qualidade do sono, hormonal, glandular e assim sucessivamente. Então, seu paciente, ele cansa já de procurar profissionais que não resolvem, e esse entendimento faz a diferença, principalmente na abordagem, porque um paciente que levou um trauma, ele precisa decoaptar a SEB, a sincondrose esfenobasilar lá dentro do crânio, melhorar a base craniana com o occipital e diminuir as tensões meníngeas internamente. Tudo isso a gente ensina dentro do nosso treinamento. Hoje a gente tem mais de 400 alunos, mas que é super importante que você entenda dentro do seu controle no processo avaliativo, entender e contextualizar alguns possíveis traumas. E veja como existe esse obstáculo no dia a dia para que você se torne uma referência profissional, porque simplesmente o seu paciente ele não vai e volta sem dor. Ele vai com dor, melhora pouco e ainda volta com dor. Isso é um processo complicado para você manter a fidelização do seu paciente, tá? Randy, por que só pensar em músculos é um erro com o paciente de disfunção de ATM associada com cefaleia? Falar sobre os músculos é muito mais, é falar sobre a neurofisiologia, o seu controle, é entender que dentro de uma mesma função podem ter vários nervos funcionando e vários nervos associados com vários níveis medulares, com vários níveis de relação. Então, nós temos no sistema estomatognático a função do nervo trigêmeo, com a grande maioria dos músculos, mas temos o nervo facial, trabalhando no estiloióide, no digástrico posterior. Nós temos o estapédio e o estilofaríngeo dentro do sistema estomatognático, pela inervação do nervo facial. E tudo isso faz com que o músculo altere o seu tônus ou para hipotonia ou para hipertonia. E dentro desse equilíbrio de hipo e hipertonia, a gente tem essa necessidade do reequilíbrio. A gente precisa entender por que o músculo está tenso, né? E aí, quando você entende essa correlação neurofisiológica, você não pode ter medo da competitividade. Você não pode ter medo da concorrência, porque ninguém está pensando assim. Hoje, a gente traz uma metodologia de trabalho não entendendo a dor de cabeça como todo mundo entende. Até porque, se for isso, o paciente vai continuar frustrado. E eu não quero que você frustre o seu paciente, eu quero que você se torne referência, um verdadeiro expert, e por consequência disso, sua agenda lote. E aí, não tenha medo da competitividade, porque não tem ninguém fazendo algo diferente, grandes coisas diferentes. O que tem é sempre o foco no local da dor. É isso que a faculdade ensina. Eu passei por isso e você também deve ter passado. Mas eu quero trazer para você clarear a sua mentalidade. Para quê? Para que a sua competitividade, a sua concorrência seja você mesmo, seja a sua procrastinação, seja a sua não disposição de estudar, mas que você vença isso e entenda que muitas vezes o sofrimento do paciente, que é entendido como algo local, ele é algo muito mais complexo. E dentro dessa complexidade, um exemplo simples que você pode já entender, tá? É exatamente quando a gente olha as tensões musculares. Veja esse músculo, veja essa estrutura. Nós temos nada mais, nada menos do que um conjunto de músculos temporal, suboccipitais, esternocleidomastoide, com trigger points. Trigger points associado com o sistema estomatognático, posição da cabeça e do pescoço. E a gente é ensinado na faculdade a eliminar esse trigger point, a agir nesse trigger point, a buscar esse trigger point como causa e eliminar. E aí vem ventosa, aí vem dry needling, aí vem vários tipos de abordagem que não entra numa consolidação do raciocínio clínico.
encara o músculo como uma causa, mas ele é uma consequência. O músculo, eu costumo dizer, é um efetor. E quando você entende que o músculo ele executa uma função, ele é um efetor, você passa a entender, a buscar a causa verdadeira da disfunção, seja ela neurofisiológica, seja ela vascular, seja ela na origem e inserção. Essa é a realidade que você tem que encarar para tratar os músculos. E só dessa forma o seu paciente vai chegar até você e ser tratado da forma que precisa, de ser conduzido para isso. E aí você precisa ter um passo a passo claro para, além de resolver o seu paciente, você passar a trabalhar menos e faturar mais. Sim, Randy, faturar. Por quê? Você é profissional, você merece ser reconhecido pelo seu trabalho. E é assim, a vida é assim. Resultado gera resultado. Eu certo dia fui num restaurante e comi uma comida muito gostosa, tá? Restaurante um nível um pouco acima, e que não é todo dia que você come aquele tipo de comida, mas tem dia que você está em casa e faz, eu queria ir naquele restaurante. Por quê? Embora caro, embora com valor alto, mas ele me dá um resultado. Ele entrega o que é prometido. E é assim que seu paciente deve se sentir com você. Ele deve se sentir saudoso, ele deve se sentir com vontade de lhe ver, com vontade do seu atendimento. Por quê? Porque a partir do seu atendimento, da sua experiência, do que você tem para oferecer para ele, você vai trazer um resultado onde a divulgação, o boca a boca, aumente e se perpetue. E esse boca a boca, esse resultado aumentando e se perpetuando, vai levar categoricamente a você a um nível A de entendimento do que você merece. E aí você começa a ter agenda cheia e ter reconhecimento. Então, quando você descobre que tudo só depende de você e você para de botar desculpa, o paciente não acompanha o tratamento, o paciente não faz o que a gente orienta, ninguém me indica. Não, depende de você. Se você tiver um paciente, se o resultado for impressionante, esse paciente vai fazer questão de lhe divulgar. E para quem lhe divulgar, você tem que ser, de novo, impressionante, impecável. Mas isso só tem uma coisa que pode lhe levar para esse padrão. É conhecimento de alto nível, conhecimento na base e que não frustre o paciente, mas sim leve o paciente para um nível de qualidade de vida que ele espera, leva para um padrão de função corporal que ele espera. E é isso que você precisa entender dentro do seu paciente com disfunções associadas com a cefaleia. Bom, então agora, o que é que eu quero? Faz sentido para você? Se faz sentido para você, comenta aqui, deixa nos seus comentários, tá? Comenta, tá? Compartilha com os amigos, tá? E manda para mim aqui a tua dúvida, que eu estou extremamente satisfeito em produzir esse tipo de conteúdo para lhe tornar um expert que tenha resultados eliminando a dor do paciente, mas, acima de tudo, lote a sua agenda. Porque eu sei que é possível. Aconteceu comigo, aconteceu com meus alunos, acontece também com você. Grande abraço, Deus abençoe e não deixa de deixar o teu like, teus comentários.